prende mais de 500 pessoas e apreende 85 armas de fogo durante a Operação Verão. Homem que cometeu homicídio em briga de trânsito é condenado em Cachoeiro. Começa a valer a nova regra de identificação para as empresas de telemarketing. Mulheres ficam feridas em acidente em Cachoeiro. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. Seja muito bem-vindo ao Ronda da Cidade. A Secretaria de Segurança Pública divulgou ontem o resultado da Operação Verão. Nesse período, o Espírito Santo registrou o menor número de homicídios desde 2002. A menor quantidade de homicídios da história desde 2002. Até o último domingo, o Espírito Santo registrou 196 casos, uma redução de 14,41% comparado ao mesmo período do ano passado. Para o secretário de Segurança Pública, isso só foi possível em função de um aporte financeiro concedido pelo governo do estado. Nós fechamos a melhor Operação Verão com esse indicador dos homicídios, mas também com outros indicadores criminais, como roubo, furto em residências e veículos. Então é uma Operação Verão que traz um resultado muito diferenciado das demais. E isso só foi possível pelo empenho do governo do estado, por um estado que está organizado financeiramente, que pôde fazer o aporte de recursos financeiros no que nós chamamos de ISEL, que é comprar o horário de folga do nosso policial, do nosso bombeiro militar de folga, e dessa forma nós conseguimos manter o mesmo efetivo dos municípios litorâneos comprando esse horário de folga. E isso o interior também ficou guarnecido. Ainda de acordo com o secretário, houve também uma diminuição em relação aos crimes patrimoniais. Os indicadores criminais que a gente monitora o tempo todo, roubo, furto de veículos, residências e pessoas em via públicas, todos eles diminuíram, bem como os homicídios. Então mostra a eficácia do planejamento, a realização da operação muito bem feita, e vai o nosso agradecimento a todos os nossos componentes das forças de segurança que atuaram bravamente nesse período, levando segurança. Importante lembrar que muitos municípios quase que quadriplicam a sua população local, como Guarapari, por exemplo. Vila Velha, próximo, é um outro exemplo também. E esses resultados, então, são muito importantes para a gente apresentar agora para a sociedade capixaba todo o esforço das forças de segurança. A Operação Verão teve início no dia 27 de dezembro e foi finalizada no último domingo, dia 6. Os dados foram divulgados em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira. Além de todo o efetivo da corporação, participaram também 260 soldados recém-formados. Foram realizados patrulhamento a pé e motorizado, de bicicleta, cercos táticos, entre outras ações. As forças de segurança atuaram em toda a região metropolitana, norte, sul, noroeste e serrana do estado. Houve ainda um reforço de 30 bombeiros militares e mais de 800 guarda-vidas civis. Entre os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública está a diminuição nos casos de afogamentos. Esse ano a gente implementou o trabalho nosso de salvamento aquático, além do salvamento nas praias, como já ocorria nos outros anos, a gente fez, nós tínhamos equipe em embarcações fazendo a patrulha nas praias, pelo mar, observando efetivamente, do ponto de vista do mar, qualquer atividade insegura, e também nos parques estaduais e águas interiores, que são as represas, os lagos, as lagoas. Dessa forma, nós conseguimos reduzir a quantidade de óbitos por afogamento de 64, que foi o número do ano passado, na Operação Verão do ano passado. Lembrando que a Operação Verão do ano passado, inclusive, teve um tempo mais reduzido para esse ano, que foram de 44 óbitos. Não é nenhum dado para comemorar, dado que, enquanto nós tivermos óbitos, a gente não está comemorando, mas é uma redução bastante substancial. O Corpo de Bombeiros Militar atuou com 877 militares, fiscalizando 2.422 locais e atenderam cerca de 53 casos de afogamentos e 723 casos de crianças perdidas nas regiões litorâneas. O comandante-geral da Polícia Militar destaca que essa edição da operação também foi voltada para o interior, não sendo preciso retirar os militares do posto de origem.
Os novos soldados foram colocados na faixa litorânea e aquele policial que geralmente ia para a faixa litorânea permaneceu no interior. Isso permitiu, juntamente com o pagamento de ISEL, que nós fizéssemos a Operação Verão em todo o estado do Espírito Santo. Vale lembrar que o nosso policiamento ordinário permaneceu normal. E durante o Carnaval, nós ainda fizemos um aporte maior de ISEL e praticamente triplicamos o nosso efetivo. Durante a operação, mais de 50 mil pessoas foram abordadas, 515 prisões em flagrante foram realizadas e 85 armas foram apreendidas. Agora a gente muda de assunto. 2 mulheres acabaram feridas após o veículo em que elas estavam colidir em outra motocicleta. O acidente aconteceu no bairro Praça da Bandeira, o bairro Aquidabã. O repórter Natan Rodrigues traz mais detalhes para a gente. Eu estou aqui no bairro Praça da Bandeira, em Cachoeiro de Itapemirim, passando por esse cruzamento onde aconteceu um acidente na tarde desta quinta-feira. De acordo com informações, 2 mulheres estavam indo para o trabalho em uma motocicleta quando passaram aqui por esse local e foram surpreendidas por uma outra moto. Elas acabaram caindo e ficando feridas. Uma delas precisou de atendimento médico e de ser levada para um hospital aqui da cidade. De acordo com populares, elas trabalham no hospital Santa Casa de Misericórdia aqui de Cachoeiro. O motociclista que acabou colidindo com elas fugiu do local sem prestar socorro. A gente não sabe por quê, né? Se tinha alguma irregularidade na moto, se acabou aí com medo de alguma coisa, a gente não conseguiu saber. Mas a Guarda Civil Municipal fez um patrulhamento pelo local, tentou encontrar esse motociclista, mas até o momento ninguém foi detido. No local onde a gente está, a gente consegue ainda encontrar as marcas desse acidente, como por exemplo, pedaços aí do espelho do retrovisor que ainda estão caídos pelo chão aqui da rua. Aqui mais na frente a gente também encontra pedaços aí da parte da frente da moto que ficaram caídas, sem também esses pedaços de metais que também fazem parte da moto. Como eu falei, Wanderson, essas 2 mulheres estavam indo para o trabalho, passando aqui por esse cruzamento e acabaram sofrendo esse acidente. De acordo com populares aqui, é bem comum ter acidente aqui por essa via, pelo fato de ter um cruzamento, né? A gente tem 4 ruas aqui que se encontram, mas eles pedem para que exija placas de sinalização para que eles consigam respeitar o cruzamento de um do outro, né? Tanto quem vem de uma rua, quem vem de outro, para não acabar colidindo. A gente tem imagens desse acidente, a gente está mostrando para você agora, e é justamente nesse local onde mostra. Dá para você ver até, vou pedir ao meu cinegrafista Luciano Messon para mostrar aquela parte ali, aquele portão ali de madeira azul, foi onde uma das fotos dá para você perceber que o acidente aconteceu nesse ponto. Então fica aí o apelo da população para que seja redobrada a atenção de quem passa pelo local, diminua a velocidade, porque bem aqui na frente tem uma pracinha e aqui tem a igreja, a paróquia do bairro, né? Então tem que tomar cuidado ao passar aqui por este local. Wanderson, eu volto no estúdio com você com esse caso dessas 2 mulheres que acabaram se acidentando na tarde desta quinta-feira e a gente não conseguiu ter acesso ao estado de saúde delas porque o hospital não divulga. E depois do intervalo, começa a valer a nova regra de identificação para empresas de telemarketing. A gente volta já. De volta com Ronda da Cidade, participe do seu telejornal do Sul do Estado pelo WhatsApp que está aqui no seu vídeo. É o 28 99946 1607. Tá na bronca? Tem um flagrante pelas ruas de sua cidade, do seu bairro? Manda para o seu telejornal do Sul do Estado. A sua participação é muito importante para a gente. Agora, uma notícia boa, né? Ninguém aguenta as ligações de telemarketing. Então, por isso, entrou em vigor ontem uma mudança importante para as empresas de telemarketing. Agora, todas as ligações com essa finalidade precisam ser identificadas com o número 0303. Sabe aquela ligação que você recebe sem parar no celular, oferecendo serviços ou produtos? Agora vai ficar mais fácil identificá-las e até mesmo bloquear essas insistentes chamadas de telemarketing. É que a partir de hoje esse tipo de ligação vai ser identificada pelo código 0303. A gente não tinha nenhum tipo de regulamentação
que pudesse auxiliar o consumidor a identificar a origem dessas chamadas. Mas agora, a partir de dezembro, né, a Anatel fez uma resolução que possibilita o consumidor identificar e solicitar o bloqueio de ligações advindas de telemarketing se ele não quiser. Essa advogada, inclusive, já recebeu mais de 15 ligações por dia de operadoras diferentes. Eu fiz a portabilidade do meu celular e eu comecei a receber ligações de outras operadoras. E não eram números com prefixo local, como se fossem de pessoas daqui me ligando. E como meu telefone é um telefone que eu uso para fins comerciais, né, porque é um telefone que eu uso para o trabalho, eu atendia e toda hora era uma operadora. Essa regra é da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e por enquanto vai valer apenas para chamadas originadas de números de telefone celular. Para aqueles feitos de linhas fixas, a medida vai valer a partir de junho deste ano. O objetivo é justamente facilitar para o consumidor a identificação das chamadas que muitas vezes são indesejadas. O código 0303 será de uso exclusivo e obrigatório para atividades de telemarketing ativo. E as operadoras de telefonia fixa e móvel têm de permitir a identificação desse número de forma clara no visor do aparelho do usuário antes de qualquer ligação. Hoje, empresas de telemarketing têm que vir na frente para telefone celular, porque para telefone fixo essa norma só vai valer a partir de junho, né? Com 0303 na frente. Então, você sabe que se chegar no seu celular a ligação com o prefixo 0303, é telemarketing. Você atende se você quiser. Se atendeu, não te interessa, você pede o bloqueio dessa ligação. Além disso, segundo a Anatel, as operadoras deverão realizar o bloqueio preventivo de chamadas. Caso isso não aconteça, a advogada especialista em direito do consumidor dá uma dica: juntar todas as provas e procurar os seus direitos com o PROCON e também com a Anatel. A empresa não identificou, não está se identificando, você está recebendo ligação. Você tem como fazer uma reclamação junto à Anatel, indicando os números, porque eles são rastreáveis, né? Os números, e também no PROCON. Porque aí você se resguarda, é bom que você guarde o número, não apague o número, né? Providencie e procure um especialista para te auxiliar na produção dessa prova, né? Caso futuramente isso nunca é o objetivo judicializar, né? Mas caso seja algo que chegue a esse ponto, é sempre bom procurar um especialista para ele te orientar como você vai reunir essas provas. Marta destacou ainda que empresas que solicitam doação e que fazem cobrança foram consideradas exceções e não vão precisar fazer o uso do código. Isso não quer dizer que, se as empresas de cobrança começarem a te acionar reiteradamente, de maneira excessiva, você também não tenha direitos contra isso, né? Sobretudo se não for você o devedor, né? For uma empresa de cobrança, está te ligando e nem é você que está devendo, entendeu? Então, essas empresas de donativo, às vezes empresas ONGs, né, empresas sem fim lucrativo que buscam donativos, elas não terão obrigação de ter o 0303 e empresas de cobrança também não terão. Já era a hora, né? Uma boa notícia. O telefone toca o dia todo. Ontem mesmo tocou aqui no meio do telejornal serviço de telemarketing. Começou ontem a vigorar, né, essa nova regra. Aqui o Samuel está aqui no estúdio com a gente aqui falando que o dele acabou de tocar. Tinha o 0303, Samuel? Não tinha. Acabou de falar aqui. Ou seja, ontem aconteceu comigo, serviço de telemarketing, não respeitando a nova regra, o 0303. Agora, o Samuel falou que acabou de tocar o telefone dele também, não tinha o 0303. Então é importante denunciar. A Anatel tem que adotar as providências. E em muitos casos, como essa advogada disse aí, pode virar uma ação na justiça e gerar até mesmo uma indenização, né, por danos morais e materiais, se for o caso. É importante, então, que as pessoas façam denúncia no PROCON e, se for o caso, entre com ação na justiça. E na noite de ontem,
militares da Força Tática do 3º Batalhão apreenderam arma de fogo, munições, diversas drogas, uma balança de precisão, materiais para embalo e ainda as anotações do tráfico de drogas durante uma abordagem lá em Jerônimo Monteiro. De acordo com a PM, a ação teve início por volta das 9h30 da noite, quando os militares patrulhavam o bairro Boa Esperança e receberam denúncias anônimas de tráfico de drogas no local. 2 homens foram abordados e detidos e com eles foram encontrados um revólver calibre 38, R$ 690 em dinheiro, 78 pedras de crack, uma pedra maior da mesma droga, 8 papelotes de cocaína, 12 buchas de maconha, 18 munições calibre 38. Esses suspeitos, de 23 e 26 anos, foram conduzidos para a 6ª Delegacia Regional lá de Alegre para as medidas legais. E um caminhão-baú que passava próximo ao viaduto Agulha, aqui em Cachoeiro, acabou puxando os fios de um dos postes e derrubou outros 2. Um carro chegou a ser atingido. Confira na reportagem. Um caminhão-baú que seguia da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar para a Rua Estrela do Norte, em Cachoeiro de Itapemirim, acabou puxando os fios de um poste que fica no começo da rua e causando muitos transtornos na tarde desta quinta-feira. 3 postes caíram após serem puxados pelo fio e acabaram interditando a via para o fluxo de veículos. Os fios de telefone, internet e energia ficaram caídos pelo chão do asfalto. O carro de uma mulher que está grávida acabou atingido por um dos postes. Segundo ela, o veículo que estava estacionado em frente a uma farmácia não tem seguro. As equipes das empresas de energia, das linhas telefônicas e de internet estiveram no local para realizar o trabalho de retirada dos fios. E agora, por volta de 2h30 da tarde desta quinta-feira, a gente já começa a acompanhar o trabalho das equipes, fazendo a remoção dos postes, das linhas de internet, telefone e também de energia. Segundo um dos funcionários dessas empresas, esse trabalho deve durar por volta de 3 horas e seguir até o fim da tarde. O trânsito ficou complicado e quem precisava ter acesso à Rua Estrela do Norte precisou seguir pelo centro da cidade ou escolher outras vias alternativas. O motorista do caminhão esteve no local durante todo o trabalho das equipes, mas não quis gravar a entrevista. Ele não teve nenhum ferimento e não se queixou de dor. Equipes da Guarda Civil Municipal e os agentes de trânsito estiveram no local orientando os motoristas. Nenhuma pessoa se feriu. Situação bem complicada, né? Que causou muito transtornos. É proibido o tráfego de caminhões na região central de Cachoeiro de Itapemirim. Esse motorista, talvez por desatenção, acabou passando ali, nessa região ali, próximo ao Hospital Infantil, próximo à Unimed, um veículo com altura, né, considerável que acabou esbarrando na fiação elétrica. Esse serviço foi reparado, tem as imagens aí passando no seu vídeo, que já foram trocadas, né, trocados os postes. O motorista certamente vai ter que arcar com os prejuízos. Eu tinha conhecimento de que cada poste custa em torno de R$ 5.000 instalado, ou seja, 3 postes, R$ 15.000 e ainda o prejuízo, né, daquela motorista que teve o carro atingido. A situação foi normalizada, no entanto, essas imagens foram feitas agora pela manhã pelo nosso cinegrafista Luciano Merson. Ali o motorista tem que ter atenção também, porque tem uma obra sendo realizada no entorno do Hospital Unimed, então toda a atenção ali é importante para evitar acidentes. E a seguir, homem que cometeu homicídio em briga de trânsito é condenado em Cachoeiro. A gente volta já. De volta com o seu telejornal do Sul do Estado, um sextou diferente para os brasileiros, para os cachoeirenses, né, com o aumento do combustível, muita gente aborrecida com mais esse aumento, um aumento bem expressivo. E antes mesmo de entrar em vigor nesta sexta-feira, os novos valores dos preços dos combustíveis reajustados pela Petrobras em Cachoeiro de Itapemirim já tinha chegado na bomba no dia de ontem, o que provocou
muita correria aos postos da cidade. O preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passou de R$ 3,25 para R$ 3,86 o litro. Em Cachoeiro, o reajuste ainda ontem foi de mais de 80 centavos. O litro da gasolina, que antes era vendido a preço popular, mais em conta, por R$ 6,78, já era encontrado ontem a R$ 7,59. E tinha posto que anunciava esse valor como se fosse uma promoção. É um grande absurdo, chega a ser vergonhoso o que aconteceu aqui em Cachoeiro de Itapemirim e em muitas outras cidades aqui do Espírito Santo, onde alguns donos de postos se aproveitaram da situação, se anteciparam a este aumento para ter um lucro ainda maior. Só que eu digo uma coisa, a nossa equipe de reportagem está atuando aí, trabalhando numa matéria especial para mostrar como que vai ser essa atuação do PROCON em relação a quem se antecipou e aumentou o preço da gasolina antes do previsto pelo governo federal, pela Petrobras. E vai ter ação e pode haver até multa para esses comerciantes, para esses donos de postos. E nessa semana foi comemorado o Dia do Rim. Ele é responsável por eliminar substâncias nocivas do nosso sangue. O repórter Natan Rodrigues conversa agora com o nefrologista para falar mais desse órgão tão importante no corpo humano. Pois é, Wanderson, nessa semana foi comemorado o Dia do Rim, né? Um órgão tão importante do nosso corpo humano. E para saber um pouco mais sobre esse órgão, a gente vai conversar agora com o nefrologista para poder entender qual a principal função desse órgão no nosso corpo. O rim, ele é responsável por filtrar o sangue, então tirar todos aqueles metabólitos, aquelas coisas que decorrentes do metabolismo corporal, e para a regulação do líquido no corpo, inchaço, e também da produção do hormônio que produz o sangue. Essas são as três principais funções do rim. Doutor, tem algum sintoma, algum tipo de alerta que o corpo emite quando o rim da gente está tendo algum problema, está tendo alguma dificuldade ali? Existe algum tipo de sintoma, assim, algum alerta? Então, essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque a doença renal crônica, ela no seu início, ela é assintomática, ou seja, o paciente não sente nada. No final dela, quando começa a ter grandes problemas, o paciente sente uma espuma na urina, um inchaço, uma palidez cutânea no olho, fica anêmico, que a gente chama. Então, essas são os principais sintomas. Mas isso já no final. No início, infelizmente, é uma doença assintomática. As duas principais causas da doença renal crônica é a hipertensão e o diabetes. São as duas principais causas que levam o paciente à doença renal crônica. E também são doenças assintomáticas. Se você não rastrear, você não vai saber que tem. Qual é a melhor forma da gente prevenir a doença renal crônica? É descobrir ela precocemente. Então, ver a pressão arterial, ver a glicose e também dosar a creatinina, que é através da creatinina que a gente vê a função do rim. E um exame de urina simples também, que a gente vê se tem perda de proteína na urina, que é uma forma de a gente saber se o rim está funcionando bem ou não. Então já começou a perceber essa mudança aí, né? Se tem essas doenças, já tem que ficar atento e procurar o mais rápido possível um especialista na área para poder não ficar aí pior, né? Não piorar a situação do rim e até da saúde da pessoa. Com certeza, porque assim, a doença renal crônica, ela é uma doença evolutiva, ela só progride. Então, o que é nosso trabalho? A gente evitar essa progressão. Então, quanto antes a gente descobrir essa doença renal crônica, antes a gente consegue, e mais a gente consegue evitar essa piora da função renal. Existe algum tipo de cuidado que a gente tem que tomar para essas doenças não aparecerem ou não piorar a situação do rim? Então, os principais formas de a gente evitar atividade física diária, alimentação saudável, são todas aquelas orientações que a gente faz, gerais, que é para evitar a doença renal crônica. E também evitar o uso de anti-inflamatórios, que são remédios de dor que causam lesão renal. Eles a princípio, parecem ser inofensivos, mas eles causam dano ao rim. Agora, só para finalizar, Wanderson, a gente está aqui no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, justamente nesse setor onde faz esse cuidado aí com os pacientes, né? Só para a gente finalizar aqui, o que acontece aqui nesse local? Aqui a gente faz a hemodiálise, que é a máquina faz o serviço do rim, que ela filtra o sangue e faz a regulação do líquido do corpo.
Bacana. Então, olha só, a gente vai finalizar aqui a nossa entrada ao vivo nesse dia, né, em comemoração a esse Dia Mundial do Rim, fazendo esse alerta para as pessoas que já possuem essas doenças e que não querem, né, talvez ter essas doenças, para que consigam fazer essa atividade física, alimentação saudável, que é muito importante para todo mundo. Obrigado, viu, doutor, pela sua participação aqui. Eu volto no estúdio com você, Wanderson. E o homem que cometeu um assassinato durante uma briga de trânsito em Cachoeiro acabou condenado ontem. Roberto Teixeira Avelino foi condenado a 14 anos de prisão pelo assassinato do empresário Leonardo Caetano Dorigo, o Léo Monza, morto a facada durante uma briga de trânsito no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 27 de setembro de 2020. O julgamento de Roberto, que responde na justiça por outros 3 homicídios, aconteceu nesta quinta-feira em Cachoeiro. Ele estava detido no Centro de Detenção Provisória desde outubro de 2020. O crime aconteceu próximo ao Posto Sena, após Léo Monza fazer uma ultrapassagem próximo ao Shopping Sul, o que provocou o desentendimento. Roberto não gostou de ter sido ultrapassado por um carro inferior e iniciou uma série de ultrapassagens que terminou na discussão próximo ao Posto Sena. De posse de uma faca, Roberto correu atrás de Léo, que tentou fugir de carro, entrando na contramão, mas acabou esfaqueado no peito e morreu no local. Câmeras de segurança registraram o momento do crime. Eu acho pouco, né? 14 anos só, para quem já tem 3 homicídios nas costas, 4 com esse, pegar apenas 14 anos, o cara já está acostumado a matar. O que chama a atenção é que com 3 homicídios, ele ainda estava solto e aí acabou cometendo mais um assassinato por conta de uma coisa que não dá para acreditar, porque foi ultrapassado por um carro inferior ao dele e aí houve uma série de ultrapassagens, acabou em discussão e morte. Lamentavelmente, é uma família que sofre, né, a perda desse trabalhador, desse empreendedor aqui de Cachoeiro de Itapemirim. E assim, a gente encerra o Ronda da Cidade de hoje. Obrigado pela sua audiência. Outras informações você confere em simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Para você, um excelente final de semana.